Meus irmãos, graça e paz do Senhor. Queria convidar vocês a refletirem comigo numa passagem que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 68, que nos diz o seguinte: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós temos sido profundamente abençoados por várias devoções que temos recebido de vários irmãos, vários pastores, de igrejas irmãs e até de outras denominações, enaltecendo a pessoa e o ser de Deus mediante sua soberania, sua providência, a demonstração e o interesse, o cuidado que Deus tem de cuidar do seu povo em meio às tribulações. Mas eu queria chamar a sua atenção para refletirmos sobre um outro princípio que nós encontramos nesse versículo 68. O contexto os irmãos conhecem, é o Sermão da Montanha. O Senhor havia feito a multiplicação de pães e peixes e tinha se autodenominado, autodeclarado como pão da vida, o que trouxe murmuração por parte de alguns judeus. Então o Senhor avança no seu discurso e se identifica não só como o pão da vida, como diz que aquele que comer da sua carne e aquele que beber do seu sangue terá a vida eterna. Esse discurso ele parece ser um discurso muito duro, e aí o texto nos informa que alguns dos discípulos deixam de segui-lo. Então o Senhor se volta para aqueles que estão próximo dele, não é, os discípulos, e pergunta a eles: e vocês também não irão? E essa é a resposta do apóstolo Pedro. É na verdade uma confissão de fé. O que o apóstolo Pedro está dizendo ao Senhor é: Senhor, no versículo 63, o Senhor disse que as palavras que o Senhor tem ensinado, que tem dito, elas são espírito e vida. E isso preencheu o nosso coração e nós acreditamos que as tuas palavras são as palavras de vida eterna. Veja, enquanto o discurso do Senhor parece duro aos ouvidos de alguns que o abandonam, para os discípulos, para aqueles que são crentes, esse mesmo discurso, por mais duro que tenha sido, ele é reconhecido como palavras de vida eterna. Eu queria refletir com vocês, meus irmãos, sobre isso. Nós temos ouvido acerca da palavra de Deus, acerca das doutrinas que são passadas, que são instruídas a nós pela palavra de Deus, a soberania de Deus, a santidade de Deus, o governo de Deus, o controle de Deus, a imutabilidade de Deus, o próprio conhecimento de Deus, né? O cuidado que Deus tem com o seu povo em meio a qualquer circunstância, tanto nas circunstâncias de abundância, de fartura, que são fruto da sua mão, como também nas situações de escassez e de privação, que também devem ser consideradas como fruto da sua mão. Mas nós precisamos meditar cada vez mais sobre a nossa parte nessa relação, nesse diálogo pactual, né? O Senhor, ele nos instrui, mas ele espera de nós uma resposta. Ele espera de nós uma confissão de fé. Como o reformador João Calvino fala em sua Instituta, ele é como um pai que balbucia, não é? Que fala de maneira que nos ensina, que nos instrua numa linguagem que nós entendemos, e ao mesmo tempo ele espera de nós o retorno, assim como um pai que ensina o seu filho pequeno, não é, a falar e fica regozijado quando esse filho responde, começa a falar, não é? Assim também o Senhor ele tem contentamento, não é? Quando nós, como seus filhos e filhas, respondemos a Ele. E o Senhor Jesus faz essa pergunta aos discípulos esperando uma resposta. E a resposta de João, de Pedro, é uma confissão de fé simples, mas muito profunda. Ele diz: para quem nós iremos, Senhor? Existia uma grande gama de correntes filosóficas, mesmo dentro dos judeus, dos saduceus. Não faltavam correntes ideológicas para que os discípulos seguissem. Mas eles estão dizendo: Senhor, de todas as vozes que o mundo nos oferece, para quem nós iremos? Quem nos resta que nós possamos procurar? Não é? Nós não temos aonde ir. Não é? Nós encontramos o Senhor. O Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso Salvador. Nós não temos para onde ir. Se apartar do Senhor, fugir do Senhor, abandonar o Senhor, implica em pecado. Não é? Nós não temos para onde ir. Para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor tem as palavras que fazem a nossa vida ter sentido. Palavras de vida, de autoridade, vinda do céu.
Meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte: às vezes nós olhamos para a nossa vida religiosa e nós entendemos que nós não estamos incorrendo no erro, não é, daqueles discípulos que abandonaram o Senhor, porque afinal de contas nós não abandonamos a nossa vida religiosa. Nós precisamos entender que não necessariamente o abandono de Cristo pode se manifestar, o abandono a Cristo pode se manifestar de maneira física. Nós podemos estar apegados a uma vida, a uma sequência religiosa, mas nós estarmos longe do Senhor. Nós precisamos sondar o nosso coração com relação a isso. Nós precisamos pensar, nós cremos nas palavras do nosso Salvador. O seu discurso talvez seja duro para os dias de hoje. Os dias me mandam me desesperar. O discurso do meu Salvador é: tenha fé, se acalme, descanse em mim. Eu tenho crido na palavra do Senhor, eu tenho crido que as palavras do meu Salvador são para mim vida e espírito. Eu tenho repousado o meu coração, as minhas decisões, as minhas ansiedades. Eu tenho lançado essas ansiedades sobre o meu Salvador. Se nós temos sido encontrados assim, meus irmãos, nós temos professado a nossa fé juntamente com o apóstolo Pedro. Nós não temos ido para outro lugar, nós temos crido que o Senhor tem as palavras de vida eterna. Porém, se nós na prática temos deixado de lado os ensinamentos que o Senhor nos dá, não temos praticado, não temos obedecido a sua lei, não temos repousado na sua verdade, então nós precisamos nos arrepender do nosso pecado e precisamos voltar a crer de maneira prática. Não só professar a nossa fé, mas agir de acordo com a nossa profissão de fé. E precisamos então colocar as nossas ansiedades, colocar nossa confiança, a nossa fé e a nossa obediência em cada aspecto da lei de Deus. Tudo aquilo que Ele nos entrega. De nada adianta nós ouvirmos sobre a soberania de Deus. De nada adianta ouvirmos sobre a providência de Deus, sobre o conhecimento de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus, se nós de fato não vivermos conforme as verdades dessas doutrinas. Que Deus nos ajude a sermos como o apóstolo Pedro continuamente, a não nos afastarmos do Senhor, a entendermos que nós não temos para onde ir e que as palavras dele para nós são espírito e vida. Deus aplique a palavra ao nosso coração, abençoe vocês, por graça e por misericórdia.